Bom, então nós vamos começar a nossa aula 3 que é basicamente a revisão da termodinâmica. Nós vamos ver como é que nós chegamos na equação de Nernst e algumas aplicações da equação de Nernst com células eletroquímicas. Então agora vamos estudar o efeito do acoplamento de duas meias células para formar de fato uma célula eletroquímica. Então repare, nós estamos fazendo um caminho, certo? Até nós chegarmos lá na corrosão real. Então nós calculamos o potencial de meias células usando a equação de Nernst. Agora nós vamos estudar o efeito do acoplamento de duas meias células, que ainda da forma como está disposto aqui não é uma situação muito real. Mas vamos lá, vamos imaginar o seguinte: nós temos duas meias células aqui mostradas nesse desenho, certo? Então nós temos um bloco, uma barra de zinco em equilíbrio, certo? Com íons de zinco 2+, e a concentração desses íons de zinco é 1, certo? Só para facilitar. E essa reação aqui está em equilíbrio, ou seja, a cada íon de zinco que oxida formando zinco 2+, um íon de zinco reduz formando zinco metálico. Tá? Da mesma forma, nós temos a mesma situação com uma barra de cobre, certo? Está em equilíbrio com 1 molar de íons de cobre. Então, a cada íon de cobre que oxida formando cobre 2+, um íon de cobre 2+, reduz formando cobre metálico. A reação de redução dessas duas reações está mostrada aqui. Então, zinco 2+, mais 2 elétrons formando zinco metálico. O potencial padrão dessa semi-reação é menos 0,762 volts. A reação de redução do cobre 2+, mais 2 elétrons formando cobre metálico é mais 0,342 volts. Agora vamos pensar no seguinte: nós vamos conectar essas duas barras. Elas estão ligadas aqui ionicamente, existe um contato iônico aqui através de uma frita de vidro porosa, e nós fazemos um contato elétrico aqui através de um fio metálico, certo? E aí dessa forma nós geramos uma célula eletroquímica, tá? Então um dos metais ele vai ser o ânodo e o outro o cátodo, só que a gente ainda não consegue dizer quem é quem, certo? Então, no cátodo, nós vamos supor agora que é o cobre, certo? Que vai ser o cátodo. Então, no cátodo vai acontecer uma reação de redução. Então, o cobre 2+, vai receber 2 elétrons e vai formar cobre metálico. O potencial padrão, né, dessa reação é mais 0,342 volts. Nós vamos supor agora que o zinco vai ser o ânodo, ou seja, a reação dele vai ser a reação de oxidação, a reação oposta. Então, vai ter zinco metálico oxidando, formando zinco iônico mais 2 elétrons, certo? E aí, o potencial de redução padrão desse cara vai ser o mesmo valor, só que com o sinal invertido. Então, é menos 0,762 volts. Na verdade, agora vai ser mais 0,762 volts o potencial dessa reação aqui de oxidação, certo? Somando essas duas reações, nós chegamos nesta reação global: cobre 2+, mais zinco metálico, formando cobre metálico mais zinco iônico, certo? Como é que nós calculamos o potencial dessa reação eletroquímica aqui? O potencial da célula sempre vai ser o seguinte: o potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, certo? Só que aqui nós sempre vamos usar os potenciais de redução de cada uma das reações, certo? Então, o potencial da célula vai ser igual a mais 0,342 volts
certo? Que é o potencial de redução do cobre, menos, que é este menos aqui, o potencial de redução da reação do zinco, certo? E aí nós vamos chegar no potencial de mais 1,104 volts, certo? E aí o que acontece? Se nós substituirmos este potencial aqui na expressão de ΔG, então esse é o ΔG da célula agora, nós vamos chegar em qual conclusão? Bom, se esse cara aqui é positivo, né, então o potencial da célula é positivo, Faraday é positivo, N é positivo, e tem um negativo aqui, o ΔG da célula vai ser negativo. Se o ΔG da célula é negativo, significa que essa reação é espontânea. Qual reação é espontânea? Esta reação aqui é espontânea, ou seja, a reação escrita neste sentido é espontânea. Isso significa o quê? Que aquela nossa suposição de que o cátodo é cobre e de que o ânodo é o zinco, estava certo? Por quê? Se nós tivéssemos feito essa suposição de forma invertida, então o que nós conseguimos aprender com esse pensamento? O seguinte, o metal com o potencial de eletrodo mais baixo sempre vai ser o ânodo, certo? Ou seja, o potencial mais negativo é o ânodo. O potencial de eletrodo mais alto, ou seja, o potencial mais positivo, é o cátodo. Como é que nós calculamos o potencial da célula, certo? Vai ser o potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E o potencial do cátodo e o potencial do ânodo sempre como potenciais de redução, certo? O que acontece se nós não estivermos na situação padrão, né? Então ali nós pegamos simplesmente os potenciais da tabela padrão, né? Lá da série eletroquímica. Se não tiver na situação padrão, nós usamos a equação de Nernst, certo? Para encontrar esses potenciais aqui, certo? Então nós primeiro vamos aplicar Nernst, descobrir qual que é o potencial de cada um dos eletrodos separadamente e depois vamos substituir na expressão. Okay? Bom, então agora vamos aplicar esses novos conceitos com um exemplo mais real, certo? Então vamos lá. Calcule se o cobre pode corroer a 25 graus Celsius em uma solução ácida de pH 2 para produzir uma solução contendo íons de cobre 2+, 0,1 molar de concentração e gás de hidrogênio a 0,5 atm, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever a reação que está acontecendo, certo? Então, o que acontece? Nós temos o cobre, certo? Uma barra de cobre dentro de uma solução ácida de pH 2, ou seja, H+, tá? Formando íons de cobre 2+, mais gás hidrogênio. Então, aqui nós temos a reação global, tá? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos separar o cátodo e o ânodo. Bom, então aqui a gente o exercício já está perguntando se o cobre pode corroer. Então, o cobre vai ser o ânodo, certo? E o hidrogênio ali, a reação do hidrogênio vai ser o cátodo. Então, vamos lá. Nos cátodos locais, o que vai ter? 2 íons de H+, mais 2 elétrons, formando gás hidrogênio. Nos ânodos locais, nós vamos ter cobre sólido mais cobre 2+, mais 2 elétrons, certo? E agora, o que nós precisamos fazer para descobrir o potencial dessa célula eletroquímica? Nós precisamos aplicar Nernst tanto no cátodo quanto no ânodo. Por quê? Eles não estão na condição padrão. Então vamos começar pelo cátodo. Deixa eu mudar aqui a caneta. Então vamos lá.
cátodo. O potencial do cátodo vai ser o potencial padrão, né, do lado da tabela do hidrogênio, menos 0,0591 dividido por 2, 2 lembrando é o N, é o número de elétrons, vezes o logaritmo do P de H2, ou seja, do produto, certo? Dividido pelo log de H+, ou seja, do reagente, elevado na 2, certo? Que é o número de mols aqui do hidrogênio. O P de H2 nós já temos, que é 0,5 atm. Agora, qual que é a concentração de H+? Nós não temos essa informação. Nós temos apenas que o pH é igual a 2. No entanto, qual que é a definição de pH? pH é igual a menos log, certo, da concentração de H+, tá? Então, o que vai acontecer? Através da informação de pH, nós conseguimos chegar na concentração, certo? De H+. Então, é só resolver isso daqui. Resolvendo isso aqui é muito simples. Nós temos que a concentração de H+ vai ser igual a 10 na menos 2, certo? E aí, nós colocamos essas informações na equação de Nernst. Então, vamos lá. O potencial do cátodo vai ser igual a 0, que é o potencial padrão. N aqui está tudo igual já. Pressão vai ser 0,5. Concentração de H+ vai ser 1 vezes 10 na menos 2, elevado, lembrando sempre, na 2 ao quadrado, certo? Resolvemos isso daqui e chegamos no potencial do cátodo como sendo menos 0,109 volts, tá? Agora vamos para o ânodo, certo? Então deixa eu só apagar isso aqui tudo. Pronto. Então vamos lá para o ânodo. Então o potencial do ânodo vai ser o potencial padrão do cobre, que é mais 0,342. O número de elétrons aqui é o mesmo, certo? Log de produto, certo? Sobre reagente. Então aqui, muito cuidado. Aqui é muito importante que nós tenhamos cuidado. Deixa eu marcar aqui. Aqui nós temos produto, só que, reparem, aqui está o cobre. Por quê? Porque quando nós escrevemos Nernst, nós sempre escrevemos no sentido da redução. Sempre. Então, para nós aplicarmos Nernst, nós iremos usar a reação oposta. Então, nós vamos usar cobre 2 mais 2 elétrons formando cobre, certo? E aí sim o cobre é o produto, né? E o cobre 2 mais é o reagente, certo? E aí, resolvido isso, nós só substituímos os valores. Então, substância sólida, atividade, concentração igual a 1, e a concentração do cobre 2 já tinha sido dada aqui como sendo 0,1 molar. Resolvemos tudo isso daqui e chegamos no potencial de mais 0,312. Agora é só nós aplicarmos a expressão potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. O potencial do cátodo vai ser menos 0,109, potencial do ânodo mais 0,312, chegando num potencial da célula eletroquímica como sendo menos 0,421 volts. Ou seja, se o potencial dessa célula é negativo, o que vai acontecer? Nós temos negativo, positivo, positivo,
e negativo. Então, negativo com negativo é positivo. O ΔG da célula é. Bom, agora que nós já sabemos como funciona uma célula eletroquímica, nós vamos começar a verificar, a conhecer alguns tipos de células eletroquímicas que são muito comuns na corrosão, certo? O primeiro delas é o que nós chamamos de corrosão galvânica, certo? Então, o que é a corrosão galvânica? A corrosão galvânica acontece quando dois metais diferentes, certo, estão em contato físico-elétrico, ou seja, eles estão em contato, né, direto, e estão num eletrólito aquoso, de preferência o mesmo eletrólito aquoso, certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a formação de uma célula eletroquímica, tá? Por que isso é importante para a corrosão? Porque isso acontece em muitas situações da vida real. Então, a gente tem alguns exemplos. Tubulação de cobre conectada a tanques de aço. Então, isso daqui acontece bastante, por exemplo, quando nós temos um trocador de calor, um resfriador, que ele vai ser normalmente de cobre, conectado num outro tanque, que normalmente vai ser de aço, porque o aço é bem mais barato. Barcos com casco de liga de níquel e rebites de aço, certo? Ou até outras combinações existem em barcos. Então, às vezes nós temos ligas de bronze conectadas em estruturas de aço, parafusos revestidos de zinco em folhas de cobre. Então, isso aqui também é bastante comum. Nós temos ainda muitas vezes parafusos de aço inoxidável conectados em aço comum. Então, o aço inoxidável tem muito cromo. Isso vai gerar uma corrosão galvânica, certo? Entre outros. Bom, e aqui ainda retomando algumas questões do potencial de eletrodo padrão. Então, quais que são as limitações dele? Bom, as soluções são dos seus próprios íons, a atividade ela vai ser unitária, certo? E isso vai tornar essa informação muito restritiva quando a gente está pensando numa aplicação desse conhecimento na corrosão, certo? Quando nós temos uma situação mais real, a concentração desses íons metálicos ela vai depender de um monte de fator, certo? A taxa de corrosão vai depender de outros vários fatores. E aí, como é que nós conseguimos usar essas informações de potencial a nosso favor? Quando um metal qualquer ou liga é colocado dentro de uma solução, ele vai desenvolver um potencial, certo? Independente da solução, independente do metal, certo? Então, nenhuma condição padrão. Esse potencial é o que nós chamamos de potencial de corrosão, certo? E aí, aqui na lateral, nós temos uma série que nós chamamos de série galvânica, certo? Que é uma lista de potenciais de vários metais e ligas mergulhados em água do mar. Seria o equivalente a uma série eletroquímica de potenciais padrão, só que aplicado mais à vida real, certo? Então é água do mar e nós temos ligas. Só que reparem em um detalhe. Nós não temos um potencial específico e nós não temos a marcação de uma reação específica. Nós temos uma faixa de potencial, certo? E nós não temos uma reação, porque as reações podem se alterar de acordo com detalhes do sistema. Da mesma forma como acontece na tabela de potenciais padrão, acontece aqui. Metais e ligas com potenciais mais positivos vão ser chamados de metais nobres e metais com potenciais mais negativos vão ser os potenciais mais ativos ou os metais mais propensos a sofrer corrosão, certo? E aí, num par galvânico, ou seja, na conexão de dois metais diferentes, o metal ou liga que tiver o potencial de eletrodo mais negativo vai ser o ânodo, tá? Qual que é a limitação dessa série galvânica aqui em água do mar? Ela não nos dá informação sobre a taxa de corrosão, apenas
tendências, certo? Se vai ou se não vai. Vamos por um exemplo. Aqui nós estamos sendo perguntados se uma liga de magnésio contendo fibras de grafite, se o grafite ele vai comprometer, né, vai ser um problema para o magnésio. Então, esse tipo de combinação entre placas de carbono, fibras de carbono e outros metais leves é uma combinação muito útil quando nós queremos baixar o peso de uma liga, certo? E eventualmente até aumentar a resistência mecânica delas, porque fibras de carbono normalmente têm resistência mecânica elevada, certo? Agora, isso vai ser um problema na questão de um par galvânico? Bom, vamos verificar aqui. Vamos achar o magnésio e o grafite nesta tabela. Então, o potencial está aqui no eixo X, tá? Então, o grafite está aqui, certo? Então, ele está o quê? Aqui está o zero, está aproximadamente 0,1 volt. Tá? E o magnésio ele está aqui em cima, certo? Deixa eu tentar traçar uma linha aqui, não ficou muito reta, mas pronto, chegamos aqui. Menos 1,6 volt. Ou seja, quem é que vai ser o ânodo, quem é que vai ser o cátodo? Bom, o magnésio vai ser o ânodo com certeza. Ele tem um potencial mais negativo. O grafite vai ser o cátodo. Então nós vamos ter problemas com corrosão? Olha, provavelmente sim, certo? Porque nós temos um par galvânico onde o magnésio é o ânodo, ou seja, o grafite ele vai potencializar a corrosão do magnésio, certo? Nós não podemos dar informação sobre a taxa com que isso vai acontecer, mas essa combinação de materiais vai favorecer a corrosão do magnésio, certo? Aqui nós temos só o exemplo, certo? Marcado. Bom, e agora, no meio dessa informação de corrosão galvânica, a gente pode usar esse mesmo conceito para
fazer com que a gente cause proteção de algum metal que seja do nosso interesse, através exatamente do mesmo mecanismo. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, nós temos que acoplar o que nós chamamos de um ânodo de sacrifício num metal que nós desejamos proteger. Então, aqui a gente tem um exemplo onde o que acontece? Nós escolhemos o zinco, certo? Para ser o nosso ânodo de sacrifício, nosso metal de sacrifício. Qual que é a característica que ele vai precisar ter? Bom, ele vai precisar ter um potencial, né, na série galvânica mais negativo do que o nosso metal que nós queremos proteger, que no caso aqui é o ferro. Então a gente está marcando aqui, ó, o zinco menos 1 volt e o ferro, né, o aço, enfim, menos 0,6 volts. Então o zinco ele tem o potencial mais negativo, ou seja, ele vai se comportar como ânodo. Então, se nós tivermos esse par conectado dentro de uma solução, como por exemplo o mar, vai acontecer a corrosão preferencial do zinco, certo? Então, nós vamos ter íons de zinco, certo? O zinco sendo corroído e entrando na solução, que vai ser o mar, e aqueles 2 elétrons que o zinco perdeu, eles vão transitar, seja pelo próprio eletrodo de zinco ou pelo ferro, certo? E vão ser o substrato, né, para a gente ter a reação catódica, que se for no mar vai ser a redução do oxigênio dissolvido. Esse método aqui ele é bastante usado para a proteção de embarcações, cascos de embarcações, certo? Então a gente consegue perceber aqui que todas essas placas aqui cinzas, elas são os ânodos de zinco, e aí todo esse casco aqui é de aço e ele também está pintado, certo? Então a gente raramente vai usar esse tipo de proteção individualmente, ou seja, só esse método de proteção. A gente vai pintar. Só que, eventualmente, se essa pintura falhar por qualquer... então, aqui a gente tem até uma imagem de um ânodo de sacrifício novo e um ânodo de sacrifício, enfim, todo corroído já, certo? Então, essas estruturas elas precisam ser substituídas periodicamente, certo? Existem alguns requisitos que essas estruturas, que esses materiais usados como ânodo de sacrifício precisam ter. Então, o principal deles é que o potencial do ânodo ele seja, de fato, mais negativo do que o potencial do metal que nós queremos proteger, certo? Existem algumas outras coisas que são importantes, por exemplo, a corrosão desse ânodo de sacrifício aqui, ela não pode gerar uma camada de óxido protetiva, certo? Por quê? Porque se formar uma camada de óxido protetiva, esse ânodo vai parar de corroer, certo? E ele vai ficar protegido. E aí ele não vai mais exercer a função dele, certo? Que é corroer, ou seja, ele é o cara que fornece os elétrons para proteger o metal que nós queremos. Então, e aí para isso as ligas usadas como ânodo de sacrifício elas precisam ter esse cuidado. Então, por exemplo, zinco é um ânodo muito comum, ele tem que ter percentuais baixíssimos de ferro, porque senão o óxido gerado ele acaba sendo protetivo, e aí esse ânodo de zinco ele vai perder, né, a capacidade de atuar como esse ânodo. Outra coisa importante, esse contato elétrico ele precisa ser muito bem feito. Então aqui a gente tem um exemplo de um contato elétrico que é feito provavelmente por parafusagem, pode ser feito por soldagem também, né? E outro detalhe, o ânodo ele não pode ser pintado. Então, quem é pintado é o metal que nós queremos proteger, e não o ânodo, certo? Esse tipo de proteção é usado em várias estruturas, então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, tanques internos, né? Então, tanto a parte de casco quanto a parte de tanques internos,
a gente usa bastante ânodo de sacrifício, aquecedores de água, tanques de armazenamento, dutos enterrados, então toda a parte de pipeline para transporte de óleo e gás, normalmente a gente usa ou ânodos de sacrifício ou outros métodos de proteção catódica que a gente já vai ver um pouco mais para frente, certo? Barras de reforço de aço em estruturas de concreto, então a partir dos vergalhões que vão dentro do concreto, eventualmente nós precisamos proteger eles com ânodos de sacrifício, certo? Um outro método de proteção catódica que nós podemos ter ainda é o método de proteção catódica por corrente pressa. Então, qual que é a diferença? Bom, no método por ânodo de sacrifício, a gente tinha o ânodo, que era o cara que fornecia os elétrons para que aquela reação catódica acontecesse no metal que nós queríamos proteger, certo? E era ele o cara que se corroía. Agora, nós temos uma fonte, certo, de potência, uma fonte de corrente, que é ela que é responsável, certo, por fornecer os elétrons. Então, essa fonte, ela bombardeia elétrons para a estrutura que nós queremos proteger. Essa estrutura fica com excesso de elétrons, ou seja, ela fica num estado catódico, certo? E aí as reações catódicas vão acontecer nela e não as anódicas. Nós temos que ter um ânodo aqui conectado para fechar o circuito, e aí normalmente esse ânodo aqui vai ser um ânodo que ele é inerte, ou ele vai ser de platina, ou ele vai ser de titânio, ou ele também pode ser um ânodo que não tenha valor agregado muito alto. Então ele pode ser um ânodo de sucato de ferro ou de ferro fundido, por exemplo, certo? E aí realmente vão acontecer reações, né, de corrosão, né, reações anódicas nesse ânodo quando ele for um ânodo de sucato. Ainda falando sobre proteção catódica, nós podemos ainda, a gente falou de ânodo de sacrifício, que são barras, né, de zinco ou de magnésio ou até de alumínio conectadas numa estrutura metálica que nós queremos proteger. Falamos de corrente impressa, e agora a gente pode ainda usar um outro método de proteção, que é o que nós chamamos de revestimentos. Então nós podemos fazer um revestimento com um metal de sacrifício. Então a gente pode fazer um revestimento, por exemplo, com zinco. Qual que é a grande questão? Existem dois tipos de revestimentos: os revestimentos de sacrifício e os revestimentos de metais nobres, certo? Vamos primeiro falar sobre os revestimentos de sacrifício. Bom, eles funcionam como? Funcionam por proteção catódica da mesma forma como a proteção catódica funciona por ânodo de sacrifício, certo? Qual que é a grande questão aqui? Nós vamos ter um revestimento, vamos pegar o exemplo do zinco, então um aço galvanizado. O aço galvanizado basicamente é um aço que tem um revestimento de zinco. Se esse revestimento de zinco falhar por qualquer razão, certo? Seja por corrosão dele, seja por uma pancada, alguma abrasão mecânica, o que vai acontecer? Nós vamos expor o substrato, que é o aço, certo? Só que, como o zinco ele tem um potencial mais negativo, o zinco é o ânodo. Então, o que vai acontecer? O zinco vai corroer nessa região aqui, em detrimento do aço. Então, mesmo que tenha uma falha nesse revestimento, o aço não vai corroer, certo? Então, essa é uma grande questão. Qual que seria uma desvantagem, talvez, desse método aqui de proteção? Ele tem uma vida útil, né? Enfim, que ela pode ser calculada, estimada, em função da espessura desse revestimento. Por quê? Porque se ele tiver água do mar, esse revestimento aqui, ele vai ir sendo consumido ao longo dos anos, mesmo que não tenha esse tipo de defeito aqui, certo? Porque ele funciona como um ânodo, então ele sofre corrosão pela água do mar, certo? Mas ele vai estar protegendo a nossa estrutura, né, o objetivo, que no caso aqui seria o aço.
certo? Então aqui a gente tem um exemplinho de uma estrutura que vai de 0.001 polegadas, então 0,025 milímetros, que é uma espessura bastante utilizada em coberturas, em telhados, certo? De edifícios industriais e agrícolas. Então, esse tipo de situação sofre corrosão atmosférica, certo? Então, esse tipo de estrutura normalmente vai ter aí um prazo de validade de 20 anos. Como é que nós sabemos que essa galvanização, esse revestimento aí, ele chegou no fim da sua vida útil? Basicamente, quando nós começamos a observar o que nós chamamos de corrosão vermelha, certo? Que é o seguinte, basicamente, já foi consumido todo o revestimento de zinco, certo? E esse zinco ele também sofre uma corrosão que nós chamamos de corrosão branca. Então, depois dessa corrosão branca, ele continua corroendo, uma hora ele vai acabar e aí não vai mais ter zinco para fazer essa proteção. E aí vai começar a corrosão do aço. E aí essa corrosão do aço é uma corrosão que forma hematita, certo? E é uma corrosão que nós chamamos de corrosão vermelha, certo? E aí a gente sabe que a vida útil, né, desse revestimento chegou ao fim. Lembrando, aços galvanizados ou até ânodos de sacrifício, eles não necessariamente precisam ser de zinco, certo? Então eles podem ser ligas, então pode ser alumínio e zinco, eles podem ser de magnésio, eles podem ser só de alumínio, certo? E eles podem ser de outros metais em outros pares galvânicos, certo? E aí, agora nós temos o que nós chamamos de revestimento de metal nobre, certo? Então, qual que é a diferença? Agora, esse revestimento ele vai fornecer proteção contra corrosão devido ao fato de que ele tem uma resistência à corrosão nata em relação àquele ambiente, certo? Então a gente pega um exemplo do níquel. O níquel ele não sofre corrosão de maneira fácil ou rápida em água do mar, certo? Só que também o níquel ele possui um potencial da série galvânica mais positivo que o ferro, certo? Ou seja, o níquel num par galvânico ele seria o cátodo. Então, se a gente colocasse níquel e ferro juntos no mesmo eletrólito em contato, o ferro que corroeria, certo? Então, o que vai acontecer? O níquel ele vai proteger a estrutura de aço até o momento em que acontecer um defeito, certo? Se acontecer um defeito, o que vai acontecer? O níquel é o cátodo. Então, o níquel vai ser o cátodo, certo? E o ferro vai ser o ânodo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a corrosão do ferro nessa região, potencializada pelo níquel. Então, isso vai gerar uma situação que nós não queremos, certo? Vai acontecer uma corrosão aqui, ó, localizada justamente naquele defeito. Isso pode ser extremamente prejudicial para essa estrutura, certo? Então, normalmente quando nós usamos revestimentos de metais nobres, então o níquel é um exemplo, o cromo é outro exemplo, normalmente esses revestimentos eles têm que vir junto, né, com outras características. Normalmente ele vai ser um revestimento mais espesso, normalmente ele vai ser um revestimento que ele vai ter uma resistência ao desgaste, uma dureza eventualmente maior, certo? Para ele não sofrer tão facilmente com qualquer pancada. Então, porque se acontecer isso, essa situação aqui que está exemplificada nessa imagem, vai acontecer uma corrosão muito acentuada. E a gente ainda tem uma relação aqui, que a gente vai comentar logo em seguida, de áreas, certo? Então, quando a área catódica, que é toda a parte do níquel aqui, ela é muito maior que a área anódica, nós temos uma potencialização da corrosão,
certo? Porque nós temos uma região aqui que muito pequena, onde vai acontecer toda a reação anódica, e uma região muito grande, onde pode acontecer a reação catódica. Então nós podemos ter uma reação catódica acontecendo de forma bastante forte, porque nós temos muita área catódica, certo? Só que toda reação catódica que acontecer, ela precisa de elétrons, e esses elétrons vêm da onde? Esses elétrons vêm da reação anódica. Então toda a reação anódica vai estar acontecendo nessa pequena área, certo? Para suprir a reação catódica. Então aqui vai ter elétrons vindo para cá, certo? Muitos elétrons vindo para cá nessa pequena área, e a reação catódica vai estar acontecendo ao longo de toda essa área aqui, certo? Então a reação catódica ela vai estar distribuída numa... Bom, como é que nós evitamos, né, a corrosão galvânica, que é o que a gente vem falando nessa aula? Vamos lá. A primeira delas, que é talvez a mais simples, a gente selecionar combinações de metais próximos lá da série galvânica, certo? Então, por exemplo, essa combinação aqui é péssima, zinco e cobre, certo? Porque o zinco tem um potencial super negativo e o cobre um potencial super positivo. Então isso daqui geraria corrosão galvânica na certa. A gente poderia eventualmente, um exemplo desse aqui, seria a gente colocar talvez zinco e alumínio. Eles têm potenciais próximos, certo? E aí a gente não vai ter uma força eletromotriz tão grande para acontecer a corrosão galvânica. Outra coisa que é bastante simples, isolar o contato metálico entre esses metais. Então como é que a gente isola esse contato? A gente pode pintar um deles, certo? E a gente vai pintar quem? A gente vai pintar o cátodo, certo? Sempre vai ser o cátodo. Por que nós vamos pintar o cátodo e não o ânodo? Porque se a gente pintar o ânodo e por algum motivo esse revestimento falhar, o que vai acontecer? A gente vai cair naquela situação de áreas desfavoráveis, onde a área do cátodo, então assim, quando a área do cátodo ela é maior que a área do ânodo, certo? Quando ela é muito maior que a área do ânodo, a gente tem corrosão, certo? A gente tem muita corrosão. Então a gente quer evitar essa situação, certo? Então, se for para ter alguma relação de área, a gente vai sempre ter o contrário. A gente vai ter que ter uma área de ânodo maior que uma área de cátodo, certo? Então, se a gente for isolar alguém, a gente isola o cátodo, certo? Às vezes a gente tem alguns outros exemplos, por exemplo, como uma junção, certo? A gente tem uma tubulação, uma flange. Então, vamos tentar desenhar aqui, ó. A gente tem essa situação aqui, ó. A gente tem um tubo aqui e um outro tubo aqui, certo? E aí o que vai acontecer? Se nós temos, por exemplo, esse tubo aqui, ele é de cobre, tá? E esse tubo aqui, ele é de ferro. Vai acontecer o seguinte, bom, o ferro, ele é o ânodo, certo? E o cobre é o cátodo. Se nós colocarmos uma borracha nessa conexão aqui, certo? A gente vai estar isolando eles eletricamente. Então, provavelmente, a gente já não vai mais ter corrosão galvânica, certo? A outra maneira é pintar o cátodo, certo? E aí, a gente tem essas duas formas. Então, evitar, outra maneira de se evitar a corrosão, evitar aquela área desfavorável de ter um ânodo pequeno acoplado a um cátodo grande, certo? E por último ainda, nós podemos instalar um terceiro metal, né, entre aquele par galvânico inicial, que seja mais anódico que os dois, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, certo? Que a gente conecta, por exemplo, o magnésio, tá? Então o magnésio ele vai ser mais anódico do que o cobre e do que o zinco. Então a gente vai estar evitando a corrosão tanto do zinco quanto do cobre, e quem vai corroer é o magnésio. Agora nós temos um outro tipo de célula
eletroquímica que ela é um pouco diferente, certo? É uma célula de concentração diferencial. Isso é o que? Seria nós colocarmos o mesmo metal mergulhado em duas concentrações diferentes da mesma solução, certo? Então, a gente pode pensar da seguinte forma, olha só, o Nernst, ele calcula diferenças de potencial que são geradas em função da alteração da concentração, certo? Então, mesmo que nós tenhamos o mesmo metal, a mesma solução, se as concentrações forem diferentes e nós aplicarmos a equação de Nernst, provavelmente vai ter uma diferença de potencial acontecendo ali. Ou seja, vai estar acontecendo corrosão em um desses metais, ou no que tem maior concentração de alguma coisa na solução, ou no que tem menor concentração. Isso é muito comum onde, em duas situações, em células de concentração de íons metálicos, então quando tem uma parte do metal que está corroendo mais, então ali tem uma concentração maior de íons metálicos, certo? E concentração de oxigênio dissolvido, certo? Então, por exemplo, quando nós temos um lago, o mar, perto da superfície, nós sempre temos uma concentração de oxigênio dissolvida maior do que em regiões mais profundas. Isso é natural, por quê? Porque o oxigênio vem do ar, certo? Ele tem um contato maior com a superfície, então ele consegue se dissolver mais facilmente ali na superfície. Vai ficando mais profundo, esse oxigênio proveniente do ar, ele não tem tanta facilidade de chegar lá, então a concentração dele é mais baixa, certo? Então até por isso, quando tem um exemplo assim bobo, mas de peixes que estão morrendo, normalmente eles vão na superfície e ficam tentando respirar pela superfície. Por quê? Porque o peixe ele respira pelo oxigênio dissolvido, certo? Então, perto da superfície tem mais oxigênio dissolvido, ele tenta respirar por ali, quando por alguma razão aquele lago que ele vive e tal. Então, como acontece isso? Bom, vamos pegar um exemplo. Nós temos uma cuba, certo? Do lado esquerdo nós temos uma barra de cobre em equilíbrio com 0,01 molar de íons de cobre. E do lado direito nós temos uma barra de cobre com 0,5 molar de íons de cobre, certo? E aí nós conectamos, certo? Essas duas barras, elas estão em contato iônico por uma fita porosa, tá? E aí o que a gente faz? A gente calcula a expressão de Nernst para cada uma dessas situações. Então vamos lá, a expressão de Nernst está apresentada aqui já, então são dois elétrons, N igual a 2, e aqui nós temos o logaritmo 1, né, aqui seria do cobre sólido, e a concentração de íons de cobre, certo? Então quando nós calculamos Nernst para 0,01 molar de cobre, nós temos o potencial de mais 0,283. Quando nós calculamos o potencial de cobre com uma solução de 0,5 molar, nós temos um potencial de mais 0,33. Então nós temos esses dois potenciais. 0,33 é maior, então nós colocamos ele como sendo cátodo, 0,283 é menor, colocamos como sendo ânodo, e observamos uma diferença de potencial de 0,05 volts. O que a gente percebeu aqui? Que a solução mais diluída tem o potencial mais negativo, certo? Ou seja, vai ser o ânodo. E isso nós podemos levar como uma generalização. Normalmente, as regiões onde o eletrólito é mais diluído, ele vai se comportar como ânodo, ou seja, vai ter o potencial. Ou seja, então a gente conseguiu demonstrar através da equação de Nernst que quando nós colocamos o mesmo metal em contato com duas soluções de concentração diferente, nós temos uma diferença de potencial. Ou seja, nós temos uma célula galvânica, certo? Uma célula eletroquímica que vai gerar uma diferença de potencial.
Tá? E aí, o que a gente pode tirar desse exemplo também? Que normalmente o eletrólito com a menor quantidade de íons vai ser anódica, certo? Em comparação aos locais que tem uma concentração maior. Aqui nós temos um exemplo que é um exemplo muito comum na corrosão, que é a célula de concentração de oxigênio ou a célula de aeração diferencial. Então, o pessoal Evans e outros cientistas mostraram que quando nós temos uma barra de ferro, certo, com uma solução aqui idêntica desse lado e desse lado, e aqui também tem uma barra de ferro, e nós borbulhamos oxigênio em um dos lados e não borbulhamos do outro, uma corrente flui, certo, se tiver contato elétrico. E aí, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a quantidade de oxigênio, a diferença de quantidade de oxigênio é capaz de gerar uma célula eletroquímica. E o que nós tiramos disso daqui? Bom, as regiões onde tem mais oxigênio são regiões que vão ter potenciais maiores. Tá? E regiões onde tem menos oxigênio são regiões onde o potencial vai ser menor. Então, mais oxigênio vai se comportar como cátodo em relação a uma região que tenha menos oxigênio. Tá? Isso daí é importante porque, bom, em vários sistemas eletroquímicos acontece esse tipo de situação. Uma situação muito simples de nós conseguirmos verificar isso é corrosão da linha d'água, certo? Então aqui nós temos um tubo, né? Enfim, uma estrutura metálica semi-submersa em água do mar, certo? Então, e aqui nós reparamos uma linha de corrosão, né? Algumas regiões onde tem uma linha de corrosão. Por quê? Porque o que acontece? Nas regiões próximas aqui à superfície, nós temos uma concentração de oxigênio maior. Então, essa região aqui, ela vai se comportar como cátodo, certo? E a região logo abaixo, ela vai se comportar como ânodo e vai corroer, certo? O que acontece é que quando nós observamos essas situações na vida real, essas marés sobem e descem, né? Então, normalmente, toda uma faixa aqui, ela está corroída em função dessa alteração da maré. Então, essa situação aqui. Aqui nós temos alguns exemplos de exercícios resolvidos. Dois exemplos para vocês praticarem. Eu acho que a aula de hoje está concluída.